E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa sobre mentalidade, sobre efeitos e ideias a respeito de como ser um bom trader, de como ser uma pessoa melhor dentro do mercado e dentro da vida como um todo. Então, uma das coisas que eu gostaria de verificar na última conversa a gente falou a respeito da importância do propósito e da importância da fidelidade. Lembrando que a fidelidade, ela pressupõe termos uma memória, nos lembrarmos das coisas. Tem uma bela frase que eu gosto de dizer que é a seguinte: nós não podemos exigir que uma pessoa nos ame para sempre, que ela nos ame eternamente. Então a gente diz o seguinte: meu amor, me ame enquanto você desejar, mas nunca nos esqueça. Porque realmente, no momento em que a pessoa esquece a outra, ou esquece os momentos que teve com a outra, ali quebra-se a fidelidade. A mesma coisa para o mercado, a mesma coisa para trading. A gente pode amar um determinado sistema operacional, a gente pode eventualmente utilizar aquele sistema operacional e podemos até ter tido ótimas trades ali realizados, até mesmo ótimos resultados. De preferência, nós não devemos esquecer um sistema operacional, porque mais adiante ele pode nos ajudar em algumas outras coisas também, mesmo que a gente tenha modificado o sistema operacional. Voltando para a questão das virtudes que um trader precisa ter, nós vamos falar hoje sobre prudência. Basicamente, existem 4 virtudes cardeais descritas. Nós estamos falando de virtude, nós estamos falando da prudência, nós estamos falando da temperança, da justiça e da coragem. Talvez a prudência seja hoje a virtude mais esquecida. Nos tempos modernos, ser prudente se tornou ruim, se tornou algo que as pessoas acham digamos assim, mais fraco, ou não tão interessante, ou não tão poderoso. Kant mesmo não via a prudência como uma virtude, via a prudência apenas como um amor a si mesmo. E amar a si mesmo não é algo que tem valor moral. Todo mundo entende, por exemplo, que tem muito mérito em cuidar da sua própria saúde. Todo mundo entende que cuidar da saúde é ótimo e que é importante, mas não tem mérito, porque na verdade está fazendo aquilo por um interesse maior de você se dar bem, e aí não existe um mérito moral em cima disso. Isso é o que Kant preconizava. Eu já tenho uma interpretação um pouco diferente. Eu acho que a prudência para um trader e a prudência para o ser humano, ela é absolutamente indispensável, e ela sim é uma virtude. Eu já pego mais a ideia de Aristóteles, de que a prudência ela é uma virtude intelectual, no momento em que você consegue deliberar corretamente aquilo que faz bem e aquilo que faz mal, aquilo que serve como um condicionador maior de todas as outras virtudes. Então, nesse sentido, eu acho que eu vou mais para a ideia de que sim, a prudência é uma importantíssima virtude e ela é quem deve reger todas as outras virtudes. De que nos adianta ser justos se nós não temos prudência? De que a gente ter um excelente sistema operacional de trading se a gente não tem prudência? De que a gente adianta ter um ótimo modelo de compra e venda se a gente não tem a prudência de quanto dinheiro ou quanto valor que a gente tem que aportar em cada um dos nossos traders? Podemos dizer que a prudência trazida para o mercado financeiro seria o nosso gerenciamento de risco. São Tomás de Aquino diz que a prudência deve reger todas as outras virtudes, e eu concordo em gênero, número e grau com ele. É a prudência quem rege a temperança, é a prudência quem rege a coragem, é a prudência quem rege a justiça. E sem a prudência, todas elas ficam desnorteadas. Então, vamos trazer isso para o trading. É a prudência, no caso, gerenciamento de risco, quem vai gerir o time frame que você vai operar. É a prudência quem vai gerir o horizonte de tempo da sua operação. Vai gerir a quantidade de capital aportado em cada trade, em cada setor, em cada ativo, em cada mercado, em cada tipo de moeda. Então, é a prudência quem faz toda esta administração. E ela quem vai gerir, inclusive, a coragem de executar os trades na hora correta e na hora que não for para executar. Ela vai te avisar, cara, não faz esse trade. Então, sim, a prudência decide e é a coragem quem provê. Por quê? Porque sem a coragem
e apenas com prudência, você se torna pusilânime, você se torna um cara absolutamente sem nenhum tipo de decisão, de tomada de decisão. Tá? Então, há necessidade de uma complementação da prudência com coragem, com temperança e com, digamos assim, justiça. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz a respeito da prudência, que os estoicos diziam que a prudência é basicamente a ciência das coisas a fazer e das coisas a não fazer. E vemos, talvez essa seja a maior, talvez a mais importante decisão que um trader tem que tomar na vida e que uma pessoa, de uma maneira geral, também tem que tomar na vida. As coisas que ela vai fazer, os trades que ele vai executar e os trades que ele não vai fazer e os trades que ele não vai executar, ou se ele executar com um capital menor. Na maior parte das vezes, nós nos arrependemos daquilo que nós não fazemos. Na maior parte das vezes, nós nos arrependemos daquilo que nós não fazemos. Então, nós como traders, nós precisamos muito bem ponderar cada sinal que aparece e pensar, cara, vale a pena eu fazer esse sinal ou não? E se eu for executar esse sinal, quanto de dinheiro que eu vou aportar? O desejo que nós temos, o desejo intrínseco que nós temos, é de entrar com todo o nosso dinheiro. É de entrar alavancando 10, 15, 20, 30 vezes. O desejo que eu tenho hoje, por exemplo, seria pegar 10 vezes meu patrimônio e comprar em Bitcoin e segurar por 1 ano ou 2. Esse é o desejo que eu tenho intrínseco. Mas eu não posso fazer isso. Tá? Eu não posso fazer isso porque isso seria imprudente. Imprudente da minha parte. Então, assim, por quê? Porque a prudência, pessoal, ela pressupõe incertezas. A prudência pressupõe incertezas. Você tem que ser prudente na medida em que você sabe que não existem certezas dentro do mercado financeiro ou dentro da nossa vida. Um Deus não precisaria ser prudente, porque um Deus sabe tudo o que vai acontecer. E como ele sabe tudo o que vai acontecer e como vai acontecer, ele pode ser absolutamente imprudente. Ele pode realmente fazer all-in nas coisas. Mas um homem dotado das incertezas do mercado financeiro, dotado das certezas da vida, como a gente não tem essa onisciência e como a gente não tem como viver adequadamente sem sermos prudentes, sem sermos parcimoniosos, sem dosar o tamanho da nossa exposição ao risco, seja no mercado financeiro, seja na vida como um todo. E sim, é bem verdade que às vezes haverá necessidade de nós termos coragem para executar determinadas situações, determinados momentos. Mas a coragem não é imprudência. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é executar aquilo que precisa ser feito, apesar do medo, apesar dos receios. Epicuro dizia que a prudência basicamente é escolher os desejos a realizar e os desejos que não devem ser realizados. Então, sim, quando tu olha um sinal gráfico lindo no mercado, tu tem toda a vontade de enfiar, cara, eu vou enfiar 500 contratos nesse troço. Se eu enfiar 500 contratos nesse troço, isso aí subir 2.000 pontos, eu faço 100 mil reais. Uou, look at him! É isso que eu quero, fazer 100 mil reais num trade. Isso é um desejo. Isso é um desejo. Um desejo muitas vezes infantil. Ficar rico num único trade. A prudência nos diz, cara, esse não é um desejo que deva ser realizado. Se você realizar esse desejo, pode advir disso uma série de problemas que podem mais piorar a sua vida do que melhorá-la. Então, podemos, por assim dizer, que o trader tem que ter um desejo lúcido e razoável. O trader prudente, o investidor prudente, a pessoa que vive a vida hoje, ela tem que ter desejos lúcidos e razoáveis. Digamos que uma pessoa faça por mês 3 mil reais. Ela pode sim ter o desejo de ter um iPhone. É um desejo. Mas
É prudente que ela satisfaça esse desejo? Considerando que o iPhone hoje está em torno de 9 mil, 10 mil reais. Mesmo que ela parcele em 12 vezes. Se ela parcelar em 12 vezes, vai ter parcela de 800 reais. Sim, mas 800 reais compromete quase um terço daquilo que ela faz por mês. Se ela faz 3 mil reais, ela faz em torno de 36 mil reais ao ano. Se ela faz 36 mil reais ao ano, é prudente que ela comprometa 9 mil reais do dinheiro dela na compra de um iPhone, que provavelmente vai durar 2 ou 3 anos, considerando quão pouco duram esses aparelhos hoje em dia. Sem falar na mensalidade, no custo de manter esse iPhone, não é prudente. Então esse é um desejo não razoável, é um desejo equivocado, que não deve ser satisfeito. E é isso que Epicuro dizia a respeito da prudência. Ela vai nos dizer o que deve ser satisfeito e o que não deve ser satisfeito. Em verdade, a prudência separa a ação do impulso. Ela separa o herói de um desmiolado. Um cara que enfia 500 contratos no futuro, ou mesmo no dólar futuro, ele não é um herói, ele é um desmiolado. Ele é um irresponsável, ele é um imprudente. E não importa quanto dinheiro ele tenha. Tem uma coisa que o dinheiro não aceita. O dinheiro não aceita desaforo. Se você trata mal o seu dinheiro, se você trata de forma imprudente o seu dinheiro, ele vai embora. Ele te diz adeus. E com ele, grande parte das coisas que você dá a preço também te dizem adeus. Aristóteles chama uma frase interessante que ele diz o seguinte: não é possível ser um homem bom sem prudência e nem prudente sem virtude moral. Eu vou modificar a frase do Aristóteles. Não é possível ser um trader bom sem prudência, abre parênteses, gerenciamento de risco. E nem ter um bom gerenciamento de risco sem ter um sistema operacional. Então, enquanto trader, você tem que ter um sistema operacional confiável, um ótimo gerenciamento de risco e um controle emocional para cumprir os outros dois à risca, com precisão, com objetivo, com foco, com mentalidade, com propósito. Essas são as 3 coisas que são necessárias. Sendo que dessas 3, a mais importante de todas é o gerenciamento de risco. Porque com o gerenciamento de risco você não precisa ter tanto controle emocional, por impressionante que pareça, e o teu sistema operacional não precisa ser tão bom que você não vai quebrar. Então, a prudência de todas as virtudes que um trader tem é a mais relevante. Na medicina a gente chama um termo chamado primum non nocere. Primum non nocere vem do latim e quer dizer primeiro não prejudicar. Primeiro não produzir estragos. E esta talvez seja a frase mais importante para um trader. Toda vez que você estiver iniciando um trade, calcule o risco máximo daquele trade, qual que seria o máximo de perda que você teria com aquele tamanho de posição. E se aquele máximo de perda estiver muito elevado, reduz a posição. Reduz a posição. Uma vez eu estava lendo um texto do Santo Agostinho e ele dizia o seguinte: a prudência é o amor que escolhe com sagacidade. Olha que frase belíssima. A prudência é o amor que escolhe com sagacidade. Porque ele dizia o seguinte: um homem excessivamente cauteloso, muitas vezes, vai abrir mão dos seus amores, daquilo que ele gosta de fazer. Por exemplo, pensemos num cara que gosta de escalar montanha. Ele gosta de escalar montanha, mas se ele for muito prudente, ele não vai escalar aquela montanha porque ele vai ter medo da montanha, ele vai ter risco. Agora, se ele escolher com sagacidade, escolher qual é a montanha que ele consegue escalar, que está dentro do nível de alpinismo que ele tem e que ele consegue fazer com relativa segurança, ele vai conseguir ser alpinista, cumprir os seus desejos de vida sem destruir a si mesmo. Então, escolher com sagacidade. Sagacidade. E ele dizia que é imprudente ouvir apenas a moral. E é imoral ser imprudente.
Olha que interessante. Então é imprudente a gente ouvir apenas o nosso setup. Tipo, deu um sinal de compra agora. Compra tudo. Mete todo o teu dinheiro. Mete o dinheiro teu, da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, do teu vizinho, da tua mãe, da tua mulher, de todo mundo. Enfia tudo que tu pode. All in. Isso é imprudente. Isto é imprudente. E é imoral ser imprudente. Pensem sobre esse aspecto. O quanto que a prudência é importante na nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz, como traders, como pessoas, como seres humanos. E se nós não estamos sendo prudentes, então nós estamos pecando e errando. O mercado financeiro é um local que ele permite você errar poucas vezes. À medida que, especialmente os imprudentes, não duram muito tempo. O cemitério de Wall Street é extremamente silencioso. Tu ouve o pessoal gritando dos lucros fantásticos que fizeram em alguns trades, milagrosos, que fizeram com capital violentíssimo, mas quando esses caras morrem e perdem todo o dinheiro que tinham, por uma atitude imprudente, eles não falam nada. Eles ficam quietos, eles ficam silenciosos. Vocês sabem por que eu estou no mercado desde 1998 e eu não quebrei até hoje? Apesar de ter visto milhares de oportunidades maravilhosas de compras, vendas e trades fantásticos, por que eu não quebrei até hoje? Por respeitar a prudência que meu pai me ensinou e me disse: filho, tu vai entrar nesse negócio de mercado financeiro. Beleza. Só que tenha responsabilidade. Responsabilidade com o teu dinheiro e saber quanto que tu pode perder em cada movimento que tu faça. Gostaram disso? Compartilhem com os amigos de vocês. Deixem seus comentários. Qual vocês acham que é a outra virtude extremamente importante, além da prudência e da fidelidade, que eu preciso abordar com vocês ainda nos próximos vídeos? Deixe seus comentários e a gente pode trocar uma ideia lá no canal. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tudo de bom.